Depois de quase 6 meses sumido, olha quem está de volta. O Nate começa a conversa dizendo que ela é incrível e pergunta qual o nome dela. Mas como ela não responde, ele pergunta se ele pode falar com ela rápido. Mas ela pede desculpa e fala que ela está ocupada. Ele pergunta se ele não pode mesmo falar com ela e diz que ele é novo por ali. Mas ela fala que sente muito e que acabou de receber uma ligação. Ele diz que entende e dá um bom dia para ela. Ele fala que tentou, mas que ela não quis falar com ele. Ela se aproxima e diz oi pra ele. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se ele queria saber o nome dela. Ele pede pra ela dar a volta pra ele poder falar com ela. Ele pergunta o que ela estava dizendo e já ela pergunta se ele queria saber o nome dela, mas ele fala que não pareceu que ela quisesse falar o nome pra ele. Ela diz que só estava no telefone com a amiga dela e que não se concentrou nele, mas que agora ela tem tempo. Ele pergunta se agora ela está concentrada nele e ela diz que sim. Ele pergunta por que agora ela está concentrada nele assim de repente. Ela diz que para uma garota como ela não é tão fácil conversar assim com um estranho. Ele fala que se aproximou para falar com ela de uma forma educada, mas que ela não parecia estar interessada. Mas ela diz que ela só estava com medo pelo fato dele ser um estranho. E ele pergunta se então ela estava com medo dele. Ela fala que geralmente ela já fica receosa para conversar com estranhos, mas que naquele momento ela também estava ocupada. Ele pergunta se então no momento ela não está mais ocupada e nem com medo. Ela diz que agora não e que ele parece ser um cara muito legal. Ele pergunta como assim de repente ela já não está com medo. Ela diz que ele falou com ela de uma maneira tão educada e gentil e que ela não está mais com medo. Ele fala que mesmo ele tendo sido educado e gentil, ela não pareceu mesmo estar interessada nele. Ela fala que não queria mesmo ter pegado tão pesado com ele, mas que ela não sabia muito sobre ele. Então ele pergunta se agora ela sabe. Ela fala que já sabe o nome dele e pergunta se o nome dele é Nick, mas ele fala que o nome dele não é esse. E em seguida fala que ele disse que o nome dele é Nate. Ela fala que então o nome dele é Nate, mas ele fala que ele não sabe o nome dela. Ela fala que o nome dela é Emily e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele também fala que é um prazer conhecê-la e pergunta para onde ela estava indo. Ela fala que só estava indo para a área memorial e que ia encontrar as amigas dela lá. E em seguida diz que ela gostaria de conhecê-lo e pergunta se agora ele tem tempo. Ele fala que ele tem tempo, mas que ela não pareceu querer conhecê-lo. Ele fala que até agora ele está tentando entender por que a energia dela mudou assim de repente. Ela pede desculpa e fala que ela sente muito como tudo aconteceu no começo. Ele fala que na verdade ele é novo por ali e que só estava tentando conhecê-la. Ela fala que agora ela tem tempo para ele e pergunta se ele tem tempo para ela. Ele pergunta o que eles fariam e fala que ele está tentando encontrar alguma coisa para fazer. Ela fala que eles podem sair para comer alguma coisa e que ele pode contar para ela o que ele gosta ou o que não gosta. Ele pergunta se ela conhece algum bom lugar para almoçar por ali e ela diz que sim. E em seguida ele diz que ele não conhece nada por ali. Ela fala que conhece tudo por ali e que ela conhece bons restaurantes. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não e fala que ela ainda é solteira. Ele fala que quer dizer que então ela é solteira e pergunta se ela já está pronta para se misturar e ela diz que sim. Ele fala que agora ele está com tempo e diz para ela entrar. Ele fala que ela mudou muito rápido e que isso chega a ser engraçado. Ela fala que o carro dele é muito legal. Ele agradece e fala que foi exatamente por isso que ele comprou. Ele pergunta se ela gostou e se ela nunca esteve antes em um carro como esse. E sem passar nenhuma confiança no que está dizendo, ela fala que talvez. Ele fala que resolveu falar com ela porque ela está muito linda nesse vestido e que chamou a atenção dele. Mas como ele diz também que ela não demonstrou nenhum interesse, ela fala que sente muito, que ela não queria ter feito isso. Ele fala que ela magoou os sentimentos dele, já que ele é novo por ali. Ela fala que a culpa foi dela e que ela sente muito por isso. Ela fala que não quis ser rude com ele, mas que ele deve entender que uma garota bonita não pode falar com estranhos. Ele fala que pode até ser, mas que ela está conversando com ele agora e pergunta se agora ele não é mais um estranho. Ela fala que ela gostaria de conhecê-lo se ele quiser. Ele fala que é exatamente isso que ele estava tentando fazer no começo, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. E fala que é exatamente isso que ele não está entendendo. Ele pergunta se agora ela
está interessada e ela diz que sim. E já nesse momento da conversa, quando ele fala que ela é interesseira e que ele não curte, depois de pensar um pouco no que dizer, ela fala que ele não deveria dizer que uma mulher é interesseira. E em seguida diz que essa não é uma boa palavra. Ele fala que então ele gostaria de saber por que ela mudou assim de repente, já que ela não é uma. Ela fala que realmente gostaria de conhecê-lo, mas ele pede para ela sair. E em seguida diz para ela ter uma boa caminhada. E pergunta por que ela bateu a porta dele tão forte. Holanda dá um oi para essa garota, se apresenta e pergunta qual o nome dela, e ela diz que o nome dela é Scarlett. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que disse que o nome dela é Scarlett. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela pergunta: meu amor, o que você precisa? Ele fala que simplesmente gostou do que viu e resolveu se aproximar para falar com ela. Ela fala que entendeu e ele diz que ela é muito bonita. Ela fala que tem namorado e ele diz que lamenta em saber que o namorado dela fez andar a pé num dia como esse. Mas ela diz que ela só está indo na casa da amiga dela, que é logo ali na frente. Ele fala que não quer tomar mais o tempo dela, mas como ele acabou de se mudar para ali, ele está tentando conhecer novas pessoas e se conectar. Ela pergunta da onde ele é, e ele fala que é de Nova York, mas que morou por muito tempo em Houston. Ela fala que entendeu e diz que ela realmente precisa ir e deseja um ótimo dia para ele. E ele diz que tudo bem. Mas imediatamente, quando ela escuta o alarme do carro, ela pergunta se é dele. E ele diz que sim, que é dele. Ela fala que ele disse que ele é de Nova York e ele fala que não está conseguindo ouvir. E mais uma vez, ela pergunta se ele é de Nova York e também pergunta se esse carro é alugado. Mas ele pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se é ele mesmo que é o dono e fala que ela gosta muito de Lamborghini e ele fala que ele que é o dono. E em seguida ele pergunta por que ele estaria dirigindo um carro que não é dele. E em seguida ela diz: "Ô meu amor, isso aqui é Miami, todo mundo finge ser uma coisa que não é." Ele fala que ele não é esse tipo de pessoa e que isso não tem nada a ver com ele. E em seguida ele pergunta o que ela quer e ela fala que ele que tem que dizer, mas ele fala que ela acabou de dizer que não estava interessada. Ela fala que é verdade, mas que as coisas mudam, principalmente se ele tiver um carro como esse. Ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso e ela fala que isso muda tudo, principalmente aqui em Miami. Ela diz que com certeza isso é um trunfo e ele fala que nem está entendendo porque ela está tocando nesse assunto. Ela pergunta como assim, ele fala que não entendeu essa história de trunfo. Ela fala que ele tem uma Lamborghini e como assim isso não é um trunfo? Ele pergunta se tudo isso é só porque ele tem uma Lamborghini. Ela fala que é claro e fala que isso atrai as pessoas. E diz também que é um carro chamativo. Ele pede para ela ter cuidado com o carro passando na rua. Ele fala que não é porque ele tem uma Lamborghini que isso significa que é um trunfo. Ele fala que ele só gosta desse tipo de carro, mas que ele não pretende conhecer alguém por conta disso. Ela fala que isso significa que ele vai poder cuidar bem de uma mulher e ele pergunta se ela está falando de uma namorada dele e ela diz que sim. Ela diz que é a namorada ou as garotas que ele sai, mas ele fala que ele não sai por aí ficando com várias garotas. Ele fala que ele só dorme com uma pessoa de cada vez e fala que ele é alguém respeitoso. Ele pergunta se ela concorda com isso e ela diz que sim. Ele fala que não parece que ela pensa assim, já que ela está tentando enganar o namorado dela. Ela fala que é apenas um ficante e que não é realmente o namorado dela. E diz que assim ela pode sempre se aventurar e encontrar algo melhor. Ele fala que não gosta de competir com homem nenhum, mas ela fala que ele não precisa competir. Ela fala que ela realmente gostou dele e que se ela estiver namorando com ele, ele não vai precisar competir e que ela é muito fiel. E ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pergunta se vai rolar algo entre eles dois e ela pergunta se ela pode entrar no carro. Ele fala que talvez e pergunta se vai rolar e ela fala que talvez. E em seguida ele diz que ela é engraçada. E ela diz que ele está tentando enganá-la. E como ela começa a fazer algumas perguntas pessoais sobre dinheiro, ele fala que ela só está falando em dinheiro. Ela fala que só está tentando conhecê-lo e como ela insiste na pergunta, ele vai embora sem falar nada. Ela fala que dinheiro é uma coisa importante para ela e que ela não vai perder o tempo dela com alguém que não esteja disposto a pagar. Ela começa a dizer alguma coisa ali para ele, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela dar a volta. E dentro do carro ele fala que ele está querendo saber por que ela fala tanto sobre o dinheiro dele.
Ela pergunta se ele realmente vai fazer assim, mas ele diz que ele não está fazendo de jeito nenhum. Ela fala que ele ficou ofendido só porque ela quer saber um pouco mais sobre ele. Ele fala que ele não ficou ofendido, mas se ela acha que ele é o tipo de cara que banca pessoas que mal conhece, ela está enganada. Ela fala que ela conhece muitos homens que não ficam fazendo questão de dinheiro e ele fala pra ela ir atrás deles. E fala que vai ser melhor porque ali ela tá perdendo o tempo dela. Mas em seguida ela fala que vai entrar no carro pra conversar com ele e pergunta se ela pode. E ele fala que se ela quiser. Ela fala que ela gostou muito dessa cor, que ela gosta de laranja, vermelho, mas que ela achou essa cor muito bonita. Ela fala que ele ficou ofendido quando ela perguntou tudo o que era necessário para ela saber e pergunta se ele quer que ela minta. Ele pergunta por que ela leva a vida dela assim e por que ela conduz a vida dela para esse lado. Ela fala que sinceramente ela odeia quando fazem esse tipo de pergunta para ela e fala que ela é sincera e que tudo gira em torno do dinheiro. Ele fala que ele não curte interesseira e que ele não vai mais discutir com ela e fala pra ela simplesmente sair. E fala também que ele não vai gastar o dinheiro dele com ela e nem desperdiçar mais o tempo dele e pede pra ela sair. Ela pergunta se ele não vai mudar de ideia depois, mas ele fala que não vai mudar de ideia e fala pra ela sair. E de uma forma irônica, ela deseja que ele tenha sorte para encontrar o amor e ele também deseja boa sorte pra ela. Ela diz que tanto faz, fala que ele é um falido e que esse carro é alugado. O Kilo começa o vídeo dizendo: "Caramba, você está muito linda." Ela agradece e ele pergunta para onde ela vai. Ela diz que está indo para a academia e ele pergunta se ele pode ir com ela. Mas em seguida ele diz que ele acabou de sair do trabalho e que ele sabe que isso é meio estranho. Ela pergunta como assim e ele diz que está procurando um parceiro de treino. Ele fala que ele só está querendo alguém que possa treinar com ele. Ela fala que conhece alguns treinadores e ele pergunta se ela conhece e se ele não pode treinar com ela. Ela fala que só treina com garotas e ele pergunta se é verdade e por quê. E ela diz porque simplesmente ela acha melhor. Ele pergunta se é porque os homens agem de maneira estranha ou algo assim. Ela diz que simplesmente não tem tempo para isso e que ela sabe como ajudar uma mulher, mas um homem não. Ele pergunta se ela sabe fazer bem um cardio e ela diz que sim. Ele fala que é disso que ele precisa e que ele não está querendo ficar musculoso e nem nada disso. Ele fala que se eles dois fizerem um cardio, para ele já vai ser o suficiente. Ela fala que ele não vai precisar de ajuda para fazer um cardio, mas ele fala que com ela ele vai ter certeza que ele está fazendo certo. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou se ele parece estranho para ela. Ela fala que ela não o conhece e ele diz que fez uma pergunta e que talvez assim seja mais fácil ele entendê-la. E como mais uma vez ela diz que não o conhece, ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Unity. Ele fala que o nome dele é Kilo e diz que o nome dela é único. E diz que Unity e Kilo soam muito bem juntos. Ela fala que não sabe sobre isso e ele pergunta se ela não acha e pergunta também da onde ela é. E ela diz que ela é da Califórnia. Ele pergunta se é verdade e há quanto tempo ela está por ali e ela diz que há cerca de 1 ano. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que é legal. Ele fala que não quer mais tomar o tempo dela e que vai deixá-la ir, mas pergunta se antes ele não pode pegar o número dela. Mas ela diz que não e fala que ela acha melhor não e ele diz que tudo bem. E fala que de qualquer maneira foi bom conversar com ela. Ele fala que pelo que parece alguém resolveu voltar. Ela pergunta se ele pode dizer o nome dele novamente, ele fala que o nome dele é Kilo. E ela fala que talvez, se ele quiser, ele pode treinar com ela. Ele pergunta se juntos e ela diz que sim, fala que vai mostrar pra ele que ela ainda tem algum tempo. Ele pergunta se então ela vai treinar com ele e ela diz que sim. Mas ele fala que ela disse que ela não saberia como ajudar um homem. Ela diz que eles podem fazer alguns exercícios aeróbicos e que é muito bom pra saúde. Ele diz que tudo bem e pergunta por que ela não disse tudo isso
isso no começo. Ela diz porque ela ficou confusa e que não sabia se ele estava falando sério. Ele pergunta se ela estava confusa sobre ele ou sobre a proposta, e ela diz que sobre a proposta. Ele fala que não vai mentir e diz que ele realmente não queria malhar com ela, e sim poder conhecê-la. Ele fala que sinceramente ele não está nem um pouco a fim de malhar, mas que ele quer conhecê-la. Mas ele fala que pelo que deu pra perceber, ele não faz o tipo dela ou simplesmente ela não gostou dele. Ela fala que ele vai descobrir mais sobre ela se ele malhar com ela. Ele pergunta então por que ela não quis malhar com ele no começo. Ela diz que ela trabalha com isso e que ela não faz isso de graça e que não sabia que ele poderia pagar por isso. Ele fala que isso é muito louco e que ela poderia ter dito a verdade. Ele fala também que ele não se importaria em pagar pelo treino dela, já que ele trabalha duro para isso. Ela diz que ela agiu assim porque muitas pessoas vêm com conversas estranhas, tentando barganhar, mas que ela não gosta de fazer isso. Ele pergunta se as pessoas tentam pagar mais barato pelo treino dela e ela diz que sim e fala que isso não costuma ser barato. Ele pede com licença para ele abrir a porta e em seguida pergunta se ela pode chegar pro lado e fala que tem muitos carros passando. Ele fala que ela não precisa olhar assim pra ele, que ele só está tentando mantê-la segura. Ela pergunta se ele não quer que ela seja atropelada e ele diz que não quer que ela seja atingida na rua. E em seguida ele pergunta qual é o tipo dela. Ela diz que é alguém que goste de malhar, que seja motivado e que tenha suas próprias coisas. Ele pergunta se ela sabe cozinhar e ela diz que sim. Ele fala que está pensando que eles poderiam fazer alguma coisa e ela diz que pode cozinhar alguma coisa pra ele. Ele fala que não gosta de comida de dieta e que ele gostaria de poder comer alguma coisa, relaxar e eles poderem se conhecer um pouco melhor. Ela diz que sim e que eles podem pensar em alguma coisa. Então ele pede para ela anotar o número dela. Ele diz que então, e em seguida fala que não vai dizer mais nada. E fala que ele simplesmente vai deixar Deus cuidar de tudo. E diz que, quem sabe, ele possa estar olhando para a futura esposa dele. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 24. Ele pergunta se ela tem 24 e fala que ela parece ser muito nova. Ela diz que ser nova é bom e ele fala que é bom. Ele fala que foi bom conversar com ela e que não vai fazê-la mais perder o tempo dela. Ela diz que tudo bem e ele fala que foi bom conversar com ela e ela diz que pra ela também.